Então, muito bem, pessoas lindas do meu Brasil, o que a gente vai falar hoje, tá? Nós vamos falar hoje sobre os meios de transportes. No livro passado, a gente viu muito sobre o regionalismo, vimos sobre a economia de cada região, e agora a gente vai falar sobre uma parte fundamental para que a economia gire, tá bom? A gente vai falar dos meios de transporte. Por que a gente fala que esse meio é o mais importante, tá? Um dos mais importantes. Porque sem ele a gente não conseguiria atingir os mercados necessários para a economia girar. Então, eu não sei se vocês lembram, um tempinho atrás, não lembro que ano foi também, mas a gente teve a greve dos caminhoneiros. E aí todo mundo começou a ficar completamente maluco, né? Não tinha gasolina, os mercados estavam ficando sem produto, as feiras estavam ficando caríssimas, né? Então, quando a gente deixa de trabalhar com o meio de transporte, a gente também vai ter problemas aí com relação a como esses valores, né? Essa produção vai chegar para o mercado consumidor. Voltando, então, a gente vai ter essa característica, tá bom? No meio de transporte. Ele vai ser fundamental para os meios de consumo, certo? Então, a gente vai ver as diferenças entre esses meios de transportes. Hoje, a gente vai falar do hidroviário, que é utilizado desde a antiguidade, gente. Não tem muito da onde fugir, certo? Lembra sempre das civilizações do Nilo, né? Ou da Mesopotâmia, eles vão ser muito característicos ali do Tigres e Eufrates, né, na Mesopotâmia. Então, a gente vai ter ali uma forte relação com esse meio de transporte, principalmente para fazer com que as mercadorias cheguem, certo? Então, a gente vai utilizar os rios, mares, né, navios mesmo, para transportar no hidroviário, certo? Grande parte, principalmente do norte, vai usar esse tipo de transporte. Lembra que lá quase não tem estrada, a estrada que tem é bem precária, lembra que a gente falou da Transamazônica e tudo mais, mas o principal meio de transporte aqui no norte do Brasil vai ser o hidroviário, certo? Então, desde a antiguidade, a gente vai utilizar esse tipo de transporte. Ele vai ser muito eficiente, principalmente para carregar uma carga mais pesada, né? Então, e sem contar que o mundo está muito interligado pelo mar também, certo? Antes do surgimento do avião, que foi ali pelo final do século XVIII, no século XX, né, no início do século XX. Então, a gente ali, o transporte hidroviário vai ser muito importante. Ele vai carregar também grandes volumes, tá? A gente tá falando de navios gigantescos mesmo, onde a gente vai ter a presença de contêineres e tudo mais, certo? Então, a carga mais pesada mesmo fica com eles. Sim, queridos, o hidroviário, ele vai ser dividido em duas categorias, que vai ser o fluvial, que no caso vai ser feito pelos rios e lagos, né? E o marítimo, que obviamente vai ser pelo marítimo. Mas antes da gente continuar, a gente vai grifar um pouquinho, tá? Aqui, na página 10, no meio do parágrafo, vai ter assim, ó. Os meios de transporte hidroviário nos últimos anos têm sido utilizados devido ao baixo custo, possibilidade de carregar grandes volumes por grandes distâncias, entretanto, tem sido pouco utilizado para locomoções de pessoas, principalmente por conta do transporte aéreo, tá? Então, a gente vai falar também de transporte de pessoas, porque, meus queridos, hoje nós vivemos num mundo globalizado, certo? Qualquer um pode ir para qualquer parte do mundo. Hoje em dia, as passagens de aviões, apesar de serem extremamente caras, ainda são mais acessíveis do que antigamente, certo? Antigamente era bem impossível, né? Hoje em dia, a gente já tem uma flexibilização aí muito grande. Às vezes, uma passagem de avião é até mais barata do que uma viagem de ônibus. Olha só que coisa, que plot twist, não é verdade? Acontece. Todo mundo conseguiu achar e grifar?
Então, por conta dessa tecnologia, seu Felipe, vai ser muito mais difícil acontecer deles baterem em alguma coisa no chão e tal. Mas, geralmente, também, eles vão ter a presença quando for bater, não vai bater direto na carga para ter um vazamento ou alguma coisa assim. Vai ser por uma coisa mais superficial, que vai ser justamente para evitar afundar barcos e esse tipo de situação, né? Certo, queridos? Então, vamos lá. Agora que a gente já grifou, né? Quem tá com livro, depois a gente volta para quem não tava. A gente vai ver aqui que essa categoria de transporte vai ser dividido em duas categorias. As fluviais vai ser aquelas que vão ser feitas pelos rios e os lagos, tá bom? Esse tipo de transporte, ele vai depender mais das condições naturais para ter uma eficiência, certo? Então, às vezes, a gente vai ter aí um tipo de poluição, porque a gente vai ter que desviar a rota também, vai ter que fazer coisas para mudar a estrutura dos rios, para que o transporte fique mais eficiente. O que vai gerar aí um problema grande ambiental, certo? E também, como a gente viu, vai ter rios onde vai ter uma época de seca, como a gente viu, por exemplo, o Pantanal, e esse período de secas vai fazer com que fique impossível, né, o transporte por esse meio, certo? Além disso, também a gente vai ter em alguns outros países, não do Brasil, obviamente, onde esses rios e lagos eles vão ficar congelados durante um período do ano, né, no inverno. E aí vai impossibilitar esse tipo de transporte. Então, esses vão ser os problemas dos rios, né? Presente no fluvial. O problema deles vai ser esse, né? Já no norte, como eu falei pra vocês, é o principal meio de transporte ali da galera, certo? Há algum problema, dúvida, choro, lamentação com relação ao fluvial? Acho que não, né? Então, vamos lá. Aqui a gente pode grifar no fluvial, feito por rios e lagos. E de clima, a gente pode grifar até aqui embaixo, em Brasil. Certo? Então, praticamente tudo. Todo mundo conseguiu achar? Tá com livro, né? Você viu, Felipe? Realmente, os humanos são difíceis de se lidar. Então, a gente vai ter aqui agora o marítimo, tá? Obviamente, ele vai ser realizado pelos mares e oceanos, aí vocês podem grifar aí já, certo? Esse tipo de transporte vai ficar extremamente importante no período das grandes navegações. Então, lembra, das grandes navegações, eles começaram a ir para outros lugares através desses mares, né, conquistar outros lugares e depois trazendo, né, as riquezas da onde eles encontraram para a Europa, certo? Então, a partir daí ficou extremamente importante e também começou um processo de tecnologia muito forte para esse tipo de transporte, tá? Então, eles sempre procuravam melhorar para evitar que eles afundassem, né, e etc. Então, vai ser muito importante no período das grandes navegações. Ele vai trazer vários tipos de matéria-prima, né, para a Europa. E também vai trazer consigo a escravidão, infelizmente, né? Mas com o passar do tempo, né, ele vai se transformando ali. Ainda vai ser um tipo de transporte bastante presente para materiais, para matéria-prima, né, de outros lugares. A gente vai ter aqui no Brasil uma variedade de portos, porque grande parte da nossa costa a gente tem, né,
a costa muito presente aqui no Brasil, grande parte, e por conta disso também, por conta desse meio de transporte, que a gente vai ter tão presente a civilização perto da costa litorânea do Brasil, certo, gente? Então, aqui vai ser uma forte concentração de desenvolvimento de tecnologias, né? Para substituir por combustíveis mais eficientes, seguros e de baixo custo, certo? Aqui a gente pode grifar até internacional. Opa, o desenvolvimento até internacional, certo? Vai ser um custo bem baixo, então, um dos pontos positivos, né? Vai ser o seu custo baixo. Lembra? Ah, aqui tem uma foto no livro, né? Onde a gente vai ter aqui, olha a presença dos contenders aí, certo? Ele também vai ser utilizado, né, gente, como meio de transporte humano, mas vai ser mais presente o transporte de carga, né? O transporte humano vai ser mais concentrado, não de ir para um ponto, mas por conta turística, né? Da presença de cruzeiros e esse tipo de coisa, né? Uma coisa mais luxuosa. Então, você vai ver que não vai ser uma coisa muito para as massas, né? Não vai ser toda a galera aí que vai ter vontade. Uma que é muito caro e os cruzeiros geralmente são pagos em dólar, tá? Porque como eles vão navegar por terras internacionais é dólar, certo, queridos? Então, você vai comprar uma Coca-Cola lá, você vai pagar em dólar, certo? Tranquilinhos? Acho que sim. Então, vamos para o transporte aéreo, certo? Como a gente falou aqui, o transporte aéreo ele vai ser mais destinado para o transporte de pessoas, né? Vai ser muito mais presente, apesar também de ter os seus transportes por meio de carga. Esse tipo de tecnologia vai ser mais desenvolvido principalmente por conta da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois, lá no 9º ano, vocês vão ver que essas guerras vão ser umas guerras bastante tecnológicas, né? Então, eles vão começar ali um processo de melhoramento de armamento e também de aviação. A guerra, o papel dos aviões dentro dessas guerras, tá? Foi fundamental, até porque como que eles iam conseguir, no caso, na Segunda Guerra Mundial, né? Atingir Hiroshima e Nagasaki, sem a utilização dos aviões, né? Então, olha só. Aí a gente também vai ter os kamikaze, né? Que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Mas para quem não ouviu, eram os pilotos japoneses que o objetivo... Eles tinham que cumprir o objetivo, nem que isso os matasse, ok? E na maioria eles acabavam morrendo mesmo. E quando eles voltavam vivos era meio que uma desonra. Certo? Então os japoneses às vezes têm uns probleminhas, né? Então, vai ser bastante desenvolvido ali no século XX, tá, gente? Tanto que o Drummond, que inventou, né? Ele acaba ficando bem depressivo porque usaram a invenção dele para uma coisa não muito legal, que no caso foi a morte, né? Infelizmente. Então, gente, ele não vai ter uma carga... uma possibilidade de carga muito grande, tá? Então, eles vão levar coisas mais leves e tudo mais, cargas mais frágeis, certo? Porque por navio, por ser um transporte mais bruto, vamos colocar assim, né? Então, eles vão preferir levar por avião, certo? Mas vai ser coisa pouca, você não pode levar grandes quantidades num avião, porque é muito pesado, certo? Então, que quando a gente vai viajar de avião... Quando a nossa mala passa de um determinado peso que as companhias aéreas falam, eles te cobram a mais porque provavelmente eles vão ter que diminuir um assento, esse tipo de coisa. Certo, queridos? Eu não sei se tá assim agora, mas uma época que eu viajei faz muitos anos, eles cobravam até se você tivesse muito acima do peso. Aí é zoado, né? Acho desnecessário isso daí. Então, vamos lá. Certo? Então, a gente aqui, no meio de transporte aéreo,
a gente vai grifar. Mesmo com a capacidade de transportar cargas, esse não é o meio de transporte mais utilizado por conta do custo elevado, tá? E o transporte aéreo é mais utilizado para deslocamento de pessoas. Até informática aqui, certo? Então, as pessoas vão preferir, porque é muito mais rápido, gente. Nossa Senhora, você viajar aí de avião é muito mais rápido que você viajar de navio, ônibus e etc, né? Tanto que, por que demora tanto pra gente receber as compras que a gente faz no Wish, né? No Shopee, no AliExpress? Porque eles vêm por contenders, né? Eles vão vir por navios, porque o custo vai ser bem baixo de transporte, ok? Por isso que demora aí seus 1 mês, 3 meses, 1 ano, certo? Todo mundo conseguiu achar pra grifar aqui? Acho que sim, né? Esse aqui, meus queridos, vai ser o transporte ferroviário agora que a gente vai falar. Ele não é tão utilizado hoje em dia, certo? Mas ainda tem o seu valor. Principalmente aqui no Brasil, porque ele vai fazer uma ligação aí com o interior do Brasil, tá bom? Então, quando a gente for lá pro centro-oeste e alguma carga precisa vir de lá ou voltar para lá, eles vão utilizar bastante o transporte ferroviário, certo? Ele vai começar a ser utilizado ali depois da Revolução Industrial, que vai fazer com que a locomoção, né, seja mais fácil. Lembra que as grandes cidades lá para a Europa e tudo mais, elas não ficam nas áreas costeiras, tá? Elas ficam mais para o interior, fazendo com que o transporte precisasse ser rápido para que as matérias-primas que chegassem dos portos fosse mais rápido chegar lá, certo? Então, o que que eles fizeram? Várias ferrovias, a gente vai ter uma porção delas. Quando a gente vê filme de Velho Oeste também, a gente vai ter aí uma galera falando desse tipo de transporte, né? Toda vez que a gente vê um filme de cowboy, vai ter um cowboy que a mocinha dele foi sequestrada e tá sendo levada por um trem, não é verdade? Então, pessoal, é desse período aí que a gente tá falando. Então, mais pro interior, o transporte ferroviário vai ser muito importante. Ele vai ser desenvolvido ali depois da Revolução Industrial, porque eles precisavam das matérias-primas de uma forma mais rápida, né, para chegar nas indústrias e tudo mais, certo? E também ajudou na ocupação. Então, isso é um fator muito importante, tá? Quando a gente fala de transporte ferroviário, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele ajudou a ocupação do interior dos territórios, certo? Então, falou em transporte ferroviário, já pensa, o transporte ferroviário ajudou na ocupação do interior dos países, do território, né, dos países, certo? Ele vai ter um alto custo de implantação, ou seja, para construir ele vai ser bastante caro, tá bom? Mas depois que é construído é mais tranquilo, porque vai ser uma alta durabilidade desse tipo de transporte. Por que que a grande parte das cidades não tem o metrô, certo, gente? Porque é muito caro construir, certo? Poucas cidades vão ter. Aqui no Brasil a gente vai ter o Rio de Janeiro, São Paulo, se não me engano, Brasília. Agora a outra cidade me fugiu aqui. Não, fugiu daqui na minha mente, mas eu vou lembrar. Mas, então, a gente vai ter 4 cidades aí dentro do Brasil que vai utilizar esse tipo de transporte. O resto, meus queridos, não vai ter, certo? Você não vai ter esse tipo de transporte. Vai ser mais utilização mesmo dos ônibus, ok? Ele vai ter um baixo custo, ele também vai ser utilizado para transportar grandes cargas, certo? A grandes distâncias também. Então, aqui a gente vai colocar grifar aqui no primeiro parágrafo, né? Em países com grandes extensões territoriais, as ferrovias tiveram um papel fundamental para a ocupação do território. Essa aí vocês podem colocar até uma estrela, um coração, um amor, um chuchuzinho do lado, porque ela é muito importante, certo?
Aqui também a gente vai colocar, vai grifar esse segundo parágrafo. Apesar do alto custo de implementação, as ferrovias têm durabilidade e baixo custo de manutenção. Além disso, os trens utilizam vários tipos de combustível e transportam pessoas e cargas por grandes distâncias com baixo custo, certo? Então, a gente vai ter aí trens gigantescos, levando as pessoas e tudo mais, certo? Apesar da gente achar que o nosso sistema de transporte, principalmente do metrô, ele é bastante caótico, né, por conta da superlotação e tudo mais, ele vai ser elogiado no mundo inteiro. Vocês podem reparar que os meios de transporte no Brasil, eles são extremamente limpos. Você não vê lixo no chão, é muito difícil, tá bom? E quando você joga no chão do metrô ou do ônibus e tal, aí o povo dá uma julgada em você. Quando você ainda vê hoje gente jogando lixo na rua, né, no Brasil. Mas em transporte público eu nunca vi, porque é bastante julgado, a gente julga bastante. Por que isso? Dentro da gente, por que eles prezam tanto, né, por essa limpeza? Porque quando a gente vê uma coisa suja, né, assim... Quando a gente chega num lugar e vê um lugar extremamente limpo, a gente se sente até mal de jogar alguma coisa ali, não sente, não? Então, eles têm esse tipo de política. Se a gente manter sempre limpinho, as pessoas não vão ter esse sentimento de querer jogar no chão, tá? É muito difícil você ver uma pessoa jogando algum lixo no chão no metrô, porque as pessoas vão olhar feio mesmo pra vocês. Se não te pararem e começarem a falar pra você, olha que... coisa feia que você fez, meu querido, não faça mais, né? Mais ou menos isso. Certo, queridos? Tranquilo até aqui? Então, é bastante invejado. Inclusive, ele é exemplo no mundo inteiro. O da Rússia é lindo, gente. Coisa linda. Aqui vai ter uma curiosidade, né? As maiores ferrovias do mundo. Algumas ferrovias no mundo são tão extensas que chegam a atravessar o país todo. São as transcontinentais, como as que existem nos Estados Unidos e no Canadá, e que ligam o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Na Rússia, a Transiberiana, a maior ferrovia do mundo, com aproximadamente 9.000 quilômetros, que vai da capital de Moscou até Vladivostok, no litoral pacífico. Então, tá vendo? Olha só, a cidade no interior e o... Desculpa, gente. E o transporte ligado ao litoral, porque as cargas chegam pelo litoral e a ferrovia adentra com essa matéria-prima ou esse produto industrializado, seja lá o que você comprou do exterior, certo? O rodoviário, meus queridos, ele vai ser o transporte que começou seu início, né, lá para o século XX, quando a indústria automobilística começou a se expandir, certo? Então, muitas pessoas começaram a ter acesso aos carros, certo? Antes era uma coisa muito elitizada, antes do século XX, tá? Principalmente, vai ser mais acessível depois da segunda revolução industrial. Aí a gente vai ter o Fordismo, né? Que vai ser aquela linha de produção industrial bastante extensa. Tinha gente que comprava... e o Ford, ele queria aumentar a quantidade de produção e baixar o preço, porque ele queria que todo mundo tivesse um carro Ford, sabe? Aquele carro que quando a gente tá vendo filme antigo aparece, que tem aquela... sabe, carroceria de filme antigo. Então, esse vai ser o estilo do Fordismo, tá? Uma alta produtividade com baixo custo. Então, com isso, vai começar uma popularização dos automóveis e as pessoas vão conseguir se transportar muito mais fácil, certo? E um preço muito acessível também, certo? Ele vai ser bastante... O acesso, né, a ele vai ser mais fácil, como eu falei pra vocês. A produção desse tipo de transporte, por ser uma coisa mais industrial e que vai ter muita produção, ele vai ser mais facilitada, vai ter mais acesso. Então, ele vai também poder cobrir ali
distâncias entre curtas e médias, né? E o que vai ajudar a galera aí a se locomover muito melhor, certo? Então, grande parte do território, né, dos países, vão utilizar o transporte rodoviário, certo? Vai ter algumas desvantagens, por exemplo, a manutenção das estradas, né? Alguns lugares as estradas são bastante caóticas. Aqui em São Paulo não é muito, mas em outros lugares, como a gente viu, por exemplo, na Transamazônica, tem época que ela é intransitável, porque vai ter uma época de muita chuva lá, e aí é só lama aquela estrada e acaba fazendo com que o pessoal não consiga, porque eles ficam atolados mesmo na estrada, tá, gente? Então, a manutenção das estradas, o preço do combustível também vai ser bastante salgado para a população aqui no Brasil, principalmente, tá? O que é bastante contraditório, porque a gente vende muito mais barato em outros lugares, né? Dependendo, as pessoas fazem até compra de combustível nas fronteiras em outros países, porque aqui é muito caro, certo? Então, a infraestrutura para esse tipo de transporte, ele vai ser bastante cara, tá? Em São Paulo, a gente tem mais fácil isso daí, certo? Qualquer tipo de transporte, ele vai ter sua vantagem e suas desvantagens, tá, gente? Não tem um sonho maravilhoso, nossa, como é ótimo, né, esse tipo de transporte. Mas a gente vai ter aí seus pontos altos e seus pontos baixos, certo? Então, aqui no transporte rodoviário, vocês vão grifar aqui. Pessoas e mercadorias passaram a ser transportadas por diversos tipos de veículos automotivos, carros, caminhões e ônibus. A facilidade de acesso e maior rapidez em cobrir distâncias curtas e médias, quando comparadas às ferrovias, fizeram com que os países adotaram esse tipo de transporte no seu território, tá? Então, aqui vocês vão grifar esse. A gente vai grifar aqui embaixo também, ó, a manutenção das estradas, o preço de combustível e aqui, até constante, certo? Tranquilex? A gente vai ter, gente, uma preferência pelo rodoviário também, porque apesar desses custos e tudo mais, quando eles precisam que a carga chegue rápido por conta do seu valor e etc., eles vão preferir aí esse tipo de locomoção, porque vai ser muito mais rápido, ok? Queridos, lição de casa, tá? Vocês vão buscar o livro hoje, né? E aí, vocês, quando buscarem, vão fazer a lição de casa bonitinha pra pronto, tá? Então, vai ficar aí pra lição de casa a página 14 e a leitura e as questões da página 15 e 16. Então, fica da 14 até a 16 de lição de casa, ok? Sim, ok? Então, lição de casa da página 14 a 16. Certo, queridos? Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.